Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Resenha de Mercado na nossa Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Eu me chamo João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aí todas as informações que fizeram preço no nosso mercado financeiro e no mercado corporativo aí da última semana, passar um overview para vocês poderem se preparar aí para esta semana. Sempre lembrando, pessoal, nossos recados, né? Sigam as redes sociais da rádio e também aí do Resenha de Mercado, né? Resenha de Mercado JF, nós estamos em todas as redes sociais. Pessoal, o programa tá saindo agora inédito aqui na rádio e, né, às 19 horas nas terças-feiras tá saindo no canal do YouTube e também no nosso canal do Spotify, Resenha de Mercado, sai o episódio completo lá. Lá você pode compartilhar, comentar, rever o episódio, né? E também você pode entrar em qualquer rede social nossa, Resenha de Mercado, e pedir para entrar na nossa comunidade. Nós temos uma comunidade onde eu mando relatório pelo menos 2 vezes por semana lá sobre mercado financeiro, sobre investimentos, sempre com viés educativo, tá pessoal? Nunca como recomendação. Acho que a maior virtude que o investidor pode ter é ele aprender a investir, ele conhecer o mercado e saber aonde ele está investindo o dinheiro dele ou onde, né, gestores estão investindo o dinheiro do seu dinheiro. E outra coisa muito importante, tá pessoal? Quer ser nosso patrocinador? Entre em contato com o comercial da rádio ou você pode entrar em contato direto com o comercial do Resenha de Mercado, tá? Resenha de Mercado, JF todas as redes sociais, nosso WhatsApp 45 30 37 24 33 ou o e-mail resenhademercado grupojgestão.com.br que a gente passa lá para vocês os planos para vocês serem patrocinadores do programa Resenha de Mercado. Pessoal, vamos começar falando um pouquinho aí, né? Passando um overview aí do que aconteceu no mercado para atualizar vocês em relação aos investimentos e a gente vai fazendo alguns comentários aqui no decorrer do programa. Vamos lá. Ibovespa, tá? Ibovespa fechou a semana passada, na sexta-feira, com uma alta de 1,19, 137.968 mil pontos. No ano, o Ibovespa aí performando muito bem, né? 14,85. Lembrando que em dólar ainda está longe da sua máxima, tá? A máxima foi, se eu não me engano, em 2008, ali, antes da crise. 137.968. A gente vai falar um pouquinho aí o Bovespa semana passada deu uma caída, a gente teve alguns problemas nos bancos, né? Nós tivemos algumas declarações aí dos ministros do STF falando sobre a sanção que foi imposta também para o ministro do STF aí pelo governo americano e falando em que os bancos brasileiros não deveriam cumprir isso aí. A gente sabe, né, pessoal, que tem um problema muito grande em relação a isso, porque já falei aqui nos outros programas para você. Essa sanção ela não é para mecanismos brasileiros, essa sanção não é para empresas brasileiras, essa sanção não tem validade no Brasil, como eu já comentei com vocês em outros programas. Mas é bom a gente reforçar para você que não escutou ainda. Essa sanção é para um cidadão em relação a empresas ou mecanismos americanos. E o que acontece? Por que deu todo esse burburinho aí? Banco do Brasil caiu muito. Os bancos chegaram um dia depois ao pronunciamento do ministro do STF, os bancos chegaram a perder mais de 40 bilhões de reais em valor de mercado. Itaú chegou a cair 6%, né, pessoal? Eu até diminuí algumas posições que eu tinha. Aqui no Brasil, as minhas duas maiores posições são Bradesco e Itaú. Eu reduzi as minhas posições, não é nenhuma recomendação. Eu tinha falado para vocês que desde 2022 eu não tinha vendido nada do que eu tinha aqui. Eu tinha simplesmente começado a aportar fora do Brasil, não tinha vendido nada e na semana passada eu fiz uma realização aí dessas duas ações que são minhas duas maiores posições. Por quê? Só voltando, o ministro do STF falou que os bancos não podem cumprir. Se os bancos não cumprirem, eles não estão cumprindo uma lei americana. Se ele sancionar a pessoa aqui, ele continua se relacionando com o sistema SWIFT, com o sistema transacionando em dólar, tendo agência, por exemplo, o Banco do Brasil tem agência nos Estados Unidos, né? Santander nem é um banco brasileiro, tem operações em todo mundo. Itaú também, né? Tem operações em todo mundo. Então o que pode acontecer? Ele pode ser sancionado lá e sancionado para transacionar com empresas americanas ou empresas que tenham relação com empresas americanas. Então, por exemplo, pode ser que os bancos sejam sancionados na Europa, né? Em alguns países da Ásia. Então é como se mais ou menos as empresas brasileiras que comercializam com esta pessoa que está sancionada, é como se ela virasse um leproso, não poderia mais ser sancionado. E
se os bancos não cumprirem isso, pode ser que eles sejam bloqueados, e aí sim, aí a gente vai ter uma elevação muito alta do dólar, esses bancos vão perder muito valor de mercado. Alguns especialistas falam que não tem nem como um banco hoje operar sem o sistema do dólar. A gente tem alguns casos, por exemplo, lá na Rússia, né, que a Rússia está sancionada há bastante tempo por causa da guerra. E, pessoal, pelo que a gente lê, o que a gente escuta, a Rússia está passando por um momento muito, muito difícil. Eu sempre acompanho aqui o Bruno Musi, inclusive estou lá na comunidade dele, né? O Bruno Musi que a gente já conversou aqui no programa, e ele passou um overview esses dias falando um pouquinho sobre a Rússia e realmente parece que as coisas não estão boas lá. E aqui no Brasil também pode ser muito complicado, tá? Isso acaba afetando os nossos investimentos. Parece, tá, pessoal, que o Ibovespa ainda não está precificando isso. Pessoal, se os bancos forem sancionados aqui, não é que os bancos vão quebrar. Esses dias um amigo meu me ligou, falou que tinha uma grana lá na Caixa, que ele estava pensando em tirar. Muitas pessoas falando em tirar o dinheiro. Gente, os bancos não vão quebrar aqui no Brasil. Não nesse primeiro momento, se isso vier a acontecer. E também não vai faltar dinheiro. Teu dinheiro não vai sumir de lá, nesse primeiro momento. Mas a gente vai ter muita dificuldade, esses bancos vão perder muito mercado. Por exemplo, o Itaú e o Bradesco são bancos que pagam dividendos mensalmente, são uma das poucas empresas que pagam dividendos mensalmente, tá? O Banco do Brasil já avisou que vai diminuir o pagamento de dividendos, teve um balanço muito ruim, e se for sancionado, provavelmente esses bancos vão passar a não pagar mais dividendos, entendeu? E a cotação vai cair demais. Então, se você tem ação desses dois bancos, estude bastante, entra na nossa comunidade para ver o que você vai fazer com a tua grana. Não é nenhuma recomendação. Eu não zerei, mas eu diminuí um pouco aí meu portfólio. Desde 2022 eu não vendia nada aqui no Brasil, tá bom, pessoal? E tá bem complicado. Vamos lá, SP500, tá? Vamos falar um pouquinho aqui do SP500. SP500 fechou a semana praticamente no 0 a 0, ponto 37 de alta, 6.466 pontos. E no ano, né, aí acabou dando uma recuadinha aí, 10,20. Nós vamos falar daqui a pouquinho um pouco sobre os Estados Unidos, né? Dólar subindo 0,39, fechou a semana passada em 5,42. E no ano aí, o dólar ainda continua aí com uma queda significativa de 13,93 no ano. Isso é muito bom para nossa economia, muito bom para a gente dolarizar a nossa carteira, comprar dólar mais barato. Não é nenhuma recomendação. E outra coisa, tá, pessoal? Se os bancos aqui no Brasil chegarem a ser sancionados, e aí quando eu tô falando sanção, pessoal, não tô falando que os Estados Unidos vai entrar aqui no Brasil e vai sancionar. Não, os Estados Unidos vai proibir as empresas americanas a negociar com esses bancos, tá? Não vai vir ninguém colocar nada de fora aqui dentro. Não vai vir ninguém aqui afetar a nossa soberania. Os Estados Unidos não estão mexendo com a nossa soberania. Eles estão mexendo com mecanismos deles. Eles têm o direito de falar com quem as empresas americanas vão negociar ou não. E é isso que eles vão fazer. Agora, qual que é o problema? A dependência mundial do mercado americano. Mercado de capital americano é o maior mercado, mais de 50% do mercado. Outra coisa muito interessante também que eu lembrei agora, as nossas reservas cambiais, elas estão em títulos, uma grande parte dos 370 bilhões de dólares que nós temos hoje de reserva cambial, uma grande parte está em título do Tesouro Americano. O governo americano, eles podem fazer o que fizeram com a Rússia e bloquear esses títulos, tá? Não tô falando que vai acontecer e que os Estados Unidos vão fazer isso, mas eles podem fazer isso. E aí o que vai acontecer? Vai diminuindo as nossas reservas. E o que vai acontecer? O dólar vai explodir. Então, duas coisas que você deve fazer. Se você tem banco, observa bem como que estão os seus investimentos, tá? Veja o risco-retorno. Quer saber como fazer isso? Entra na nossa comunidade. Outra coisa, você ainda não dolarizou a sua carteira e os seus investimentos? Você precisa começar a dolarizar. Não é nenhuma recomendação, mas o mercado está mostrando isso. As transações em dólares, os contratos em dólares, as reservas em dólares têm diminuído no mundo. Sim, tem diminuído, mas ainda é a maioria, tá bom? Ainda é a maioria. Vamos lá, Bitcoin. Bitcoin deu aquela estilingada, né, pessoal? E agora começou a recuar um pouquinho. Fechou a semana praticamente no 0 a 0 também. 0,48 de queda. E no ano, 25% de rentabilidade para o Bitcoin aí, 116.928 mil pontos. Pessoal, esses dias eu recebi uma pergunta do Márcio, ele mandou para mim inbox, falando por que eu não falo de Ethereum, por que eu não falo de outras criptomoedas. Vamos lá. Primeira coisa, se você tiver pergunta, manda nas nossas redes sociais que eu vou responder aqui no programa. Agora eu não lembro se é Márcio ou é Marcos, mas vamos lá. O que acontece? Eu não trago informações de outras criptomoedas. Primeiro, porque o nosso tempo é limitado. Então, assim, a gente tem muita coisa para acompanhar. Pessoal, é muita coisa para acompanhar. E aquela história, né? Se você perguntar para mim o segredo do sucesso, eu não sei.
mas o do fracasso é querer agradar todo mundo. Quando você quer estudar tudo, você investir em tudo, você não faz nada bem feito. Nosso tempo é limitado. Então, o que eu me atentei? Eu me atentei a estudar Bitcoin. Eu tenho um pouco de Ethereum na minha carteira, sim, mas tenho acompanhado menos o Ethereum. Eu acompanho Bitcoin. Pessoal, criptomoeda tem uma diversidade gigantesca de criptomoedas. Se você for estudar isso, você não consegue estudar todas. Então eu foco naquilo que eu acho que traz mais resultado, né? O custo de oportunidade ali, né? O nosso trade-off. Você está assistindo Netflix, você não pode estudar. Ou você está estudando ou está assistindo Netflix. E os investimentos é a mesma coisa. Não dá pra gente cuidar de tudo. Eu invisto no mercado americano, mercado brasileiro, REITs, fundos imobiliários, ações, também faço operações de opções, acompanho Bitcoin. Na minha carteira americana eu tenho mais ou menos 17 ativos. Na minha carteira brasileira eu tenho mais 12 ativos. Tenho mais 11 fundos imobiliários. Eu tenho mais 9 REITs. Eu tenho o ETF, então é muita coisa para acompanhar. Então, já deixando aí, não uma dica, né, mas um insight para você. Veja o que você vai começar a estudar. E semana passada entrou bastante gente no grupo e o pessoal na nossa comunidade, as pessoas perguntam assim: qual que é o melhor investimento? O que eu devo fazer com Bitcoin? Cara, o melhor investimento que você pode fazer na tua vida é estudar. Antes de você começar a investir, comece a estudar no que você vai investir. Até tava conversando com um amigo meu que entrou na nossa comunidade semana passada, já mandou os negócios de criptomoeda. O que você acha que eu compro? Falei, cara, acho que você não compra nada. Eu acho que você pega o teu dinheiro, coloca no CDB de 100%, acima de 100% de CDI, ou coloca o teu dinheiro no tesouro, deixa teu dinheiro rendendo lá e vai estudar. E quando você começar a conhecer o que é Bitcoin, o que é Ethereum, o que é fundo imobiliário, aí você começa a investir. Você tem que investir naquilo que você conhece. Porque às vezes você vai começar a investir porque eu falei do Bitcoin e chega lá na frente, o Bitcoin não é teu perfil, porque tem muita volatilidade. E para mim é um baita investimento e para você não é. Então por isso que você tem que saber. Entra na nossa comunidade, nós vamos lançar daqui a pouco. A gente vai estar lançando as nossas aulas, né, na comunidade lá, para você começar a investir, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho aqui, pessoal, deixa eu ver meu tempo. Vamos falar um pouquinho agora do IFIX, né, dos fundos imobiliários. Fechou a semana praticamente 0 a 0 também, 0,04 de queda. E no ano, super resiliente os fundos imobiliários, com uma alta aí de 10%, 3.430 pontos. Então esse aqui, pessoal, esse é o nosso overview aí dos principais assuntos da semana. E eu quero falar um pouquinho para vocês, antes da gente ir para algumas notícias que eu selecionei aqui, eu quero falar com vocês um pouquinho aqui sobre o nosso relatório semanal que a gente faz também sobre no mercado financeiro. Então, para quem vai assistir depois, quem está escutando só na rádio não vai ver, logicamente, mas depois você pode entrar lá. E pessoal, eu faço um relatório que eu mando todos os sábados de manhã, eu mando lá na nossa comunidade esse relatório, falando um overview sobre aquilo que aconteceu na semana sobre o nosso mercado financeiro. É bem legal esse overview e eu mando para todo mundo lá. Então, vamos falar um pouquinho dos macroindicadores aqui, falar um pouquinho sobre o mercado americano, tá? Então, indicadores aí do mercado americano, tá? Mercado imobiliário. O principal dado da semana foi a recuperação das vendas dos imóveis existentes em julho, tá? Um crescimento aí de 2% no mês de julho, tá? Mês versus mês. Então, mostrando aí que o mercado tem que se recuperar no mercado imobiliário americano, tá? E os pedidos iniciais de seguro-desemprego foram baixos, tá? 224 mil ficaram abaixo aí, tá? Economistas alertam para uma sinalização de perda de ritmo de mercado de trabalho, dado que os disclay, né, permanecem elevados para os empregos, tá? Uma alta aí de 4,3. Na verdade, uma queda, tá bom, pessoal? Política monetária, tá? O mercado estava aguardando ali o simpósio ali de Jackson Hole, né, pessoal? E provavelmente nós vamos ter agora em setembro um corte de juros de 0,25 no mercado americano. O que isso significa? Que juro americano caindo, o dinheiro vai fluir para outros lugares e também para o mercado americano. Então, se você está posicionado no mercado americano, provavelmente a gente vai ter uma alta aí nos próximos meses, tá? Falando um pouquinho aqui dos destaques das empresas americanas, a gente teve aí o resultado da Walmart. A Walmart reportou uma receita aí de 177 bilhões no segundo trimestre, tá? Acima do esperado. E só para vocês terem uma ideia, o Walmart lá nos Estados Unidos, tá? Teve uma alta de 25% no lucro no e-commerce, tá? No lucro ajustado na projeção. Projeção de ação era de 0,68 de lucro por ação, tá? Eles bateram aí 0,74. Na verdade é o seguinte,
Eles esperavam 0,74 e bateram aí 0,68, tá? Mesmo assim, mesmo não batendo a projeção da ação, né, do aumento do valor sobre ação, do lucro sobre ação, mesmo assim, as agências elevaram as estimativas e o guidance, tá? Num crescimento aí que era de 3,75 para 4,75, provavelmente isso aqui para o próximo trimestre do Walmart, tá? Setor de tecnologia americana, tá? Ações ajustaram os excessos, tá? Intel, ela acabou caindo 3,7 após notícias de participação de investidores do governo americano. Apple, Alphabet e Amazon caíram 1,5% os ajustes também. O que aconteceu, pessoal? A Alphabet, né, que é a dona do Google, Apple e Amazon, elas acabaram caindo uma média de 1% aí, que é a realização, né? O mercado vai subindo, 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 os investidores ali de médio prazo, os caras fazem swing trade, eles começam a realizar e o mercado fazem aquelas ondas, né? Falando um pouquinho de Intel, o mercado americano está muito preocupado porque o governo americano está querendo se posicionar em empresas de tecnologia. Já falou que quer uma participação na TSMC, até vai ter uma notícia aqui, e também na Intel. O governo americano está querendo comprar participação. Veja, pessoal, a gente sempre fala de liberalismo, a gente sempre fala de capitalismo, mas o governo americano está fazendo um monte de coisa contra isso aí, tá bom? Energia renovável. Em contraste, empresas de energia renovável saltaram quase 11%. A Sunrun, tá, que é uma empresa aí de energia renovável, subiu aí quase 11% e a First Solar 9,69. Aqui eu até busquei a ação sobre a ANI, que é uma empresa americana que eu tenho posicionamento também, mas não achei nenhuma notícia, tá bom, pessoal? Falando um pouquinho aqui de China, China reforçou estímulos, tá? Prometeu continuar impulsionando o consumo e manter meta de crescimento em torno de 5%. Especialistas dizem que eles não vão conseguir e eles estão fazendo isso aqui em cima de estímulos, tá? Japão surpreendeu positivamente o PIB anualizado com um crescimento aí no segundo trimestre de 1%, tá? Acima das expectativas aí que era de 0,04. E a Índia também, né, pessoal? O rúpio aí teve uma valorização e os índices acionários subiram praticamente 1%, tá? O primeiro-ministro anunciou ali a redução de alíquotas de imposto de renda, tá? Novo sistema de faixa que vai de 5% a 18% contra 12% e 28%. Então você veja, pessoal, Estados Unidos baixando impostos, a Índia baixando impostos, né? E o Brasil, infelizmente, a gente acaba subindo impostos aqui. Pessoal, esse aqui é um pouquinho um overview aí do nosso mercado corporativo e eu quero falar um pouquinho com vocês aqui sobre o nosso mercado, falar um pouquinho aqui sobre o mercado corporativo, né? Falei um pouco sobre o mercado de investimentos e aqui o nosso relatório do mercado corporativo falando um pouquinho, tá? Das empresas de varejo aqui no nosso país, que eu acho que é muito importante a gente saber um pouquinho também. Vamos lá, notícias sobre o Grupo Pão de Açúcar, tá? Grupo Pão de Açúcar enfrentou na semana passada, tá, uma turbulência e passou a congelar novas lojas, tá, devido à Selic. Então, o Grupo Pão de Açúcar aí, que estava com projeção de abertura de lojas aí, acabou dando uma segurada aí, tá? Voltando o seu foco pro comércio eletrônico. A controladora do GPA acumulou aí prejuízos de 5 bilhões nos últimos 3 anos, tá? O ACO, só para vocês terem uma ideia, questão de salário, né? O ACO Ronald Labrud, não sei se é assim que pronuncia, recebeu 870 milhões em transações. Eu acredito aí que deve ter sido venda de ações. Pessoal, só lembrando, tá? O Grupo Pão de Açúcar é dos varejistas do supermercado, é o que está melhor posicionado no e-commerce, tá? Eu tenho ação, não é nenhuma recomendação, eu tenho ação do Grupo Pão de Açúcar, sempre falo aqui para vocês. Tô tomando um calor do caramba nessas ações aí, tá? A ação tá caindo bastante, mas eu acredito porque o e-commerce vem crescendo e é a rede de supermercado que tá melhor posicionada, tá? Americana, a gente que já falou um pouquinho semana passada aí, acabou surpreendendo aí, trazendo um EBITDA aí positivo de 94 milhões agora no segundo trimestre, tá? As americanas aí. E o CEO das americanas falou que provavelmente eles vão sair da recuperação judicial aí até 2026, tá bom? Ó, o Martin a gente já falou um pouquinho. Falando um pouquinho aqui de plataformas digitais, tá? A Temu, que tá vindo muito forte aqui no Brasil, tá? Assumiu a liderança no tráfego pago agora no mês de julho, tá? No tráfego dentro da plataforma, com 409
milhões de visitas, tá? Uma alta de 70% no mês. Ultrapassou aí o Mercado Livre com 393 milhões. A gente está vendo uma guerra entre Shopee, Mercado Livre e a própria Temu. Comenta aqui, o único lugar que eu entro, eu nem tenho aplicativo dessas empresas. O único lugar que eu entro é no Mercado Livre. Mas parece que a Temu tá vindo aí para arrebentar, né, pessoal? Até, eu não sei se é a Temu que tinha uma propaganda lá que você entrava, fazia o cadastro e já ganhava uma mochila sem comprar nada. Então os caras estão vindo muito agressivo, né? As empresas chinesas, pessoal, é muito difícil competir com elas. Por quê? Porque o governo chinês, ele subsidia muita coisa das empresas, tanto de carro, a gente viu o ano passado, né, e o começo desse ano aí, a China vendendo aço aí abaixo do custo de produção, né, quem segura tudo isso aí? O governo chinês. Agora, até quando eles conseguem segurar isso aí, tá? E outra coisa bem interessante aqui, tá, o Pinterest, né, que é um aplicativo lá de fotos e tal, é bem interessante, atingiu 518 milhões 518 mil milhões, né, de usuários mês, com mais da metade usando como um ambiente de compras. Olha só que interessante, Pinterest crescendo bastante, tá? Segundo o relatório de tráfego Conversion, apenas 10 players concentram 59% das visitas do e-commerce brasileiro. Temu, Mercado Livre e Shopee são os 3 primeiros, tá? Seguido por Amazon, AliExpress e iFood. Veja a concentração, pessoal, quase 60% de todo o tráfego estão em 10 players aí, né? Destacando a Temu, Mercado Livre e a própria Shopee. Pessoal, o que é interessante aqui? Você que está no varejo, você que é empresário, você que é vendedor, você precisa começar a se posicionar nessas redes sociais, pessoal, porque a rede social é o futuro, a rede social é o futuro, tá bom? A gente precisa ver isso aí. Outra coisa muito interessante aqui, tá? Falando um pouquinho de varejo, olha só que interessante. Digitalização IA no PDV, tá? Varejo farmacêutico brasileiro investe em inteligência artificial no ponto de venda. Nós tivemos um congresso agora, se eu não me engano, do dia 12 e 13, né? Abrafarma, Future Trend. Foram apresentadas 35 tecnologias em testes, robôs de atendimento, telas interativas e IA de sugestão de produtos para melhorar a experiência e gestão das farmácias, tá? Pessoal, só para vocês entenderem, o que está acontecendo principalmente com o mundo farmacêutico, você que tem farmácia. A gente está vendo uma avalanche de grandes empresas entrando no nosso mercado, né? Aqui tem a farmácia, enfim, eu não vou lembrar o nome aqui, até pra não fazer propaganda, mas tem farmácias gigantescas que cada esquina essas farmácias estão abrindo. O que está acontecendo? E elas estão cada vez mais pressionando as menores farmácias. Eu não sou muito de farmácia, de comprar remédio, mas quando eu vou na farmácia, a farmácia que eu utilizo, ela tem um aplicativo. Eu entro no aplicativo, compro, já pago, só vou lá e retiro. Não pego mais fila, não vou mais com o balconista. E você que está no varejo, não só no varejo farmacêutico, você é empresário, se você ainda não utiliza ferramentas de inteligência artificial, ferramentas para otimizar a tua venda, CRM, você precisa se atentar a isso. Às vezes você fala assim, mas isso é para grande varejista, isso é para empresa grande. Não é para todo mundo. Hoje, todas essas tecnologias, elas são muito acessíveis para você. E se você não fizer isso, você vai ficar fora do mercado, porque o mercado está se atualizando muito rápido. Por exemplo, hoje existem aplicativos que você compra o teu remédio controlado lá, você toma lá uma cápsula por dia, são 30 cápsulas. Você comprou, quando você faz a compra, essa inteligência artificial, ela vai fazer um registro no banco de dados dela, e quando faltar 5 comprimidinhos para acabar a tua cartela, essa inteligência artificial vai entrar em contato com você no teu WhatsApp como se fosse uma pessoa, falando, João Fernando, tudo bem? Teu medicamento que você toma aí todos os meses, você deve ter só 5 agora que tá acabando. Nós estamos com a oferta. Quer finalizar a compra aqui, você só vem retirar? Então, as farmácias já estão fazendo isso, né? Analisando o nosso perfil de compra, aquilo que a gente pesquisa dentro das plataformas, para trazer informações para nós. Por isso, pessoal, o que está acontecendo? As empresas grandes vão ficar cada vez maiores, as empresas pequenas cada vez menores, né? A distância está ficando muito grande. Então, você precisa se atualizar para você não ficar fora do mercado. Outra notícia muito interessante aqui da Caixa Exame. Olha só, grandes varejistas vêm criando fintechs para fidelizar cliente. Segundo análise recente, redes varejistas incorporam serviços financeiros, cartões, né, e cartão de crédito próprio para reforçar o relacionamento
e fluxo. Pessoal, C&A faz isso, Magalu faz isso, tem empresas pequenas, por exemplo, eu dou consultoria para empresas pequenas que têm o crediário próprio, que têm cartão próprio. E pessoal, veja, muitas empresas não ganham dinheiro vendendo produto, elas ganham dinheiro vendendo financiamento. Tanto é que hoje, se você vai nas grandes varejistas, quando você vai nas grandes varejistas, você muitas vezes, se você comprar o produto à vista e comprar em 12 vezes, é o mesmo valor. Porque para a empresa, tanto faz. Para ela é muito melhor vender em 12 vezes do que te dar um desconto de 5% à vista. Pode ver, na maioria das empresas é assim hoje. Por quê? Porque elas não estão vendendo produto, elas estão vendendo financiamento. E todo esse período de 12 meses que as pessoas que o cliente está com você, são 12 oportunidades que você tem para aparecer para esse cliente e para vender. Então veja, pessoal, nós estamos rumando para o mercado cada vez mais nichado, para o mercado cada vez mais voltado para a comunidade. Se a gente não se atentar para isso, a gente vai ficar fora do mercado. Você, empresário, vai ficar fora do mercado. E uma coisa que eu quero voltar a ressaltar aqui para você. Ah, mas isso é investimento de empresa grande. Não é. Todas essas tecnologias hoje são acessíveis para empresas pequenas. Você só precisa correr atrás e entender disso aí e começar a implementar no teu negócio, senão você vai ficar para trás, tá? Pra gente finalizar aqui e a gente já ir caminhar pro final do nosso programa, tá? Agora, no dia 18 agora do 8, o Uber anunciou parceria com o programa de fidelidade da Livelo no Brasil. O que as empresas estão fazendo? Elas estão se unindo para criar a comunidade, para fechar cada vez mais o cliente dentro da bolha, para que o cliente consuma ali dentro. Se você não se atentou para isso ainda, você vai ficar fora do mercado. Você que é empresário, eu sei que a nossa audiência aqui, majoritariamente, é de empresário, é de microempreendedor, é de pessoas que trabalham também. Então, se você não se atentar para isso, você vai ficar fora do mercado, tá bom? Vamos lá. Permitindo o acúmulo de ponto a cada corrida e entrega. 1 ponto a cada R$ 2 em Uber One e 1 ponto a cada R$ 3 na corridas de Uber. Olha só que interessante, pessoal. Então, as empresas, elas estão começando não, elas já estão num ciclo onde elas querem fechar a bolha para cada vez mais você poder fechar o teu cliente dentro da bolha, tá bom, pessoal? Tinha mais informações aqui no relatório. Se você quiser, manda uma mensagem lá que eu mando esse relatório, esses 2 relatórios completos para você, relatório de varejo e o relatório também do nosso mercado financeiro. Para a gente ir chegando no final aqui do nosso programa, vamos falar um pouquinho aqui do IGPE 10, né? Nós tivemos aí a prévia. O IGPE 10 volta a subir em agosto após 4 meses de queda, mais abaixo das projeções. O IGPE 10 teve uma alta de 0,16 no mês de agosto agora, que é feito até o dia 10, né? Enquanto a expectativa em pesquisas da Reuters para a leitura mensal era de 0,32. Pessoal, fundo imobiliário milionário, fundo tem lucro milionário com venda de supermercado ao GPA, tá, pessoal? Isso aqui é uma outra notícia bem interessante que saiu falando sobre aqui o fundo imobiliário. Essa notícia é da Money Times. Pessoal, o que aconteceu aqui, ó? Vamos lá, o fundo imobiliário Capital HBC Renda Urbana, que é o CPUR11, eu não conheço esse fundo, tá? Já vou falar pra vocês que eu não conheço, nunca estudei esse fundo. Informou na segunda-feira, dia 18, que concluiu a venda de 3 supermercados alugados ao grupo Pão de Açúcar por 98 milhões. Segundo fato relevante, os ativos ficam localizados em Santana, Vila Romana, na capital paulista, tá? E na Granja Viana, em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Do valor total da operação da compra, o fundo TRXF11 assumiu 55 milhões em dívida referentes a certificados recebíveis imobiliários, que são CRIs vinculados ao imóvel, tá? De acordo com a gestão do CPUR11, que é outro fundo imobiliário, a transação resultará em um ganho patrimonial de 6 milhões e lucro líquido de 6,70 milhões, 6 milhões e 700, perdão, pessoal, o que equivale a 10 centavos por cota, tá? Os 3 supermercados têm contrato atípico com o GPA com vencimento entre 2030 e 2032 e as áreas variam de 3 mil metros a 5 mil metros. Contratos atípicos, pessoal, são contratos em que o inquilino tem muitas responsabilidades e também tem uma multa gigantesca lá se ele sair, tá bom? Vamos passando aqui as outras notícias aqui.
Estados Unidos busca comprar participação em Samsung, TSMC e outras empresas de chip, tá? Após confirmar que pretende adquirir 10% da participação acionária da Intel, o governo americano, né, do governo dos Estados Unidos, estuda fazer o mesmo com outras empresas de semicondutores, como Samsung, TSMC, Micron e SK né, Inix, não sei se é assim que pronuncia, essa empresa que eu não conheço. Pessoal, o que acontece? Já falei um pouquinho para vocês aqui, o mercado, o governo americano tá tentando se posicionar para quê? Para ter mais poder de barganha em cima dessas empresas, pessoal, né? Muito interessante é o governo americano fazendo esse tipo de coisa. Outra notícia interessante aqui, tá? A Strategy, né, do Michael Saylor, compra 430 bitcoins por 119 mil dólares cada um, tá? Segundo o fundador, né, da antiga MicroStrategy, com os bitcoins a companhia registrou um rendimento de 25% no acumulado de 2025. Pessoal, e outra notícia aqui pra gente finalizar o nosso programa: a Argentina ganha força com o mercado comprador e aumenta a importação do Brasil em 50%. No primeiro semestre deste ano, as vendas brasileiras para o país vizinho somaram 9 bilhões de dólares. Pessoal, só para vocês terem ideia, a Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial. Então nós temos a China, nós temos os Estados Unidos e depois nós temos a Argentina. E pessoal, a Argentina, com tudo aquilo que o Milei está fazendo lá, quando o Milei assumiu, a pobreza no país disparou para 50%, 55%. Hoje está em 38%. Ele conseguiu baixar a inflação, ele está fazendo o país crescer. Provavelmente a Argentina vai ser o país que mais vai crescer este ano agora na América do Sul aqui. O poder de compra do argentino está aumentando. Eles estão conseguindo sair do atoleiro. Sabe o que ele está fazendo? Uma coisa muito simples. Receita versus despesa. Ele está aumentando a despesa. Então no começo as pessoas sofreram um pouco. Né? No começo foi complicado, mas agora está começando a surgir. E nós tivemos uma notícia aqui que, se eu não me engano, parece que a Fiat contratou, não sei se foi 10 mil empregos, não tenho essa notícia, eu não tenho esse número correto, mas eu sei que a Fiat, que a Stellantis contratou aqui no Brasil, porque eles aumentaram a venda deles em quase 50% para a Argentina esse ano, a importação de carro, que eles mais têm importado. Então, a Argentina está ajudando o nosso país crescer aí com tudo aquilo que o Milei tem feito lá na Argentina. Tá bom, pessoal? Tinha muito mais informação. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, Resenha de Mercado JF em todas as redes sociais. Entra lá e pede, eu vou mandar esses 2 relatórios para você, tá? Toda semana eu lanço esses 2 relatórios aí. Tá bom, pessoal? Quero desejar para vocês um resto de semana abençoado aí e a gente se vê na semana que vem, neste mesmo horário aqui. Grande abraço, fiquem com Deus aí e valeu.